Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado, por gentileza, tome o vosso assento. Eu quero tributar a Deus toda a minha alegria de poder chegar a esta casa, poder retornar a este campo, a várzea, louvar a Deus pela vida do nosso líder aqui, pastor Fábio Rezende, meu amigo, sua esposa, irmã Augusta, irmã Sara. Deus abençoe a vossa vida. Só Deus faz esse tipo de coisa, fazê-los lembrar do meu nome para poder me dar a grata alegria de participar de uma festa tão linda como esta. Eu me sinto aqui, queridos, como se eu estivesse lá em Pinheiros. Claro que aqui é um pouco mais amplo, e diante de muitas irmãs e irmãos que estão buscando algo imprescindível para a vida cristã, o avivamento. E chegar aqui e poder sentir a presença de Deus é algo que não tem preço. Glória a Deus. Meus amados, quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio, é meu co-pastor ali no setor 34 em Pinheiros. Deus abençoe sua vida. Também nosso irmão Johnny, que veio nos trazer aqui em Várzea. Da última vez que estive aqui, eu era vizinho, eu estava no setor de Cajamar, mas quis o Senhor quase há um ano nos levar lá para a capital, para trabalharmos ao lado mais próximo do nosso pastor presidente, no setor 34, setor de Pinheiros. Queridos irmãos e minhas irmãs, Deus tem uma palavra para nós aqui hoje à noite. Eu ainda trago recordações da última vez que aqui estive. Era um trabalho um pouco diferente, era um trabalho de escola bíblica, onde viemos para ensinar a palavra de Deus. Então os irmãos já me conhecem, sabem que eu prego ensinando e eu ensino pregando. Então tenha um pouco de paciência e não tenha dúvida alguma de que Deus fará algo extraordinário aqui hoje à noite. Todo avivamento genuíno é produzido pela palavra de Deus. Então redobre a tua atenção, Deus falará conosco. Abra sua Bíblia, por gentileza, você que trouxe o exemplar do texto sagrado para este culto. Nós estaremos lendo a palavra de Deus no segundo livro que Lucas escreve, livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo, o capítulo de número 16. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Estaremos lendo os versículos de número 11 ao versículo de número 15. Enquanto você está a localizar, a informação que recebemos por meio da epígrafe do texto, na versão do texto que estou utilizando, é a conversão de Lídia em Filipos. Quantos que localizaram o texto sagrado, digam amém. Amém. Leiamos a palavra do Senhor. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samatrócia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia,
e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Quem diz comigo amém? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, acabamos de ler um texto da palavra de Deus. Este é o endereço do local do encontro entre nós e a palavra do nosso Senhor. Que Deus, por bondade e graciosamente, nos abençoe pela exposição de sua palavra. Amados de Deus, este texto é o texto que Deus trouxe ao meu coração para hoje à noite nós meditarmos nele. E certamente que ao meditarmos, o Senhor trará iluminação, luz ao nosso entendimento acerca de sua vontade para nós aqui hoje à noite. O texto, ele, como uma literatura que é, nos informa acerca de um acontecimento feito por meio da igreja que está em movimentação. O texto de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é o texto que narra a fundação da igreja, o surgimento da igreja, e a igreja que nasce dentro das páginas de Atos dos Apóstolos é uma igreja pentecostal. Alguém pode questionar a nossa forma de culto, alguém pode estranhar como é que nós adoramos a Deus, até mesmo o barulho que a gente faz enquanto a gente cultua, e alguém chega ao ponto de questionar essa identidade, e até alguém que pensa que isso é um fenômeno do início do século XX, a partir de 1900, com Parham, ou quem sabe com William Seymour, mas eu preciso vos dizer algo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, na verdade, ela nasceu pentecostal. Embora o movimento chamado de pentecostalismo tenha nascido a partir do ano de 1900, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não nasceu sem poder do Espírito de Deus. É só você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Lá eles estão seguindo a ordem do próprio Cristo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o próprio Cristo, e Lucas narra em Atos 1 e 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu fico imaginando 120 irmãos, irmãs, mulheres, homens reunidos, que suportaram um inteirinho de 10 dias, desde a ascensão do Cristo, e lá eles estão buscando ao Senhor, em oração, em adoração, e eu fico imaginando que em algum momento daquele culto, houve silêncio de expectativa,
silêncio porque eles aguardavam, silêncio porque eles esperavam o cumprimento da promessa. E eu gosto do culto pentecostal, sabe por quê? Porque o culto pentecostal às vezes parece que não vai dar nada, parece que é só mais um culto, parece que é só mais uma reunião, mas tem um elemento interessante, no culto pentecostal, de repente, eu vou repetir, de repente algo acontece. Eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som, não veio um vento, alguém que sai soprando sobre alguém e dizendo que isso é pentecostalismo. Não, Senhor, veio do céu um som, um barulho, o barulho veio lá de cima. Se você se silenciar aqui, saiba de algo, no céu os anjos estão louvando e adorando o nome do Senhor. Se Deus abrir a tua visão, como abriu a visão de Isaías, no capítulo 6, você verá o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e sobre ele anjos, classificação de serafins, com 6 asas, com 2 cobrindo seus rostos, com 2 cobrindo seus pés, e com 2 voando, e dizendo, clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quem pode levantar uma de suas mãos? Será que você pode segurar a tua mão lá em cima? Enquanto você adora, o de repente de Deus chega. Ele tem renovo, ele tem graça. Vai recebendo. Aleluia! A igreja narrada em Atos dos Apóstolos é uma igreja cheia, é uma igreja poderosa, é uma igreja vibrante, é uma igreja intensa, é uma igreja mobilizada, é uma igreja que parte para cumprir o ID do Senhor. E o que é que estamos a ver neste capítulo de número 16? Nós estamos vendo a comitiva da igreja de Antioquia, que está indo para além das suas 4 paredes. O Espírito de Deus levanta missionários para que a igreja entre em movimento, porque não dá para entender, falar de avivamento, falar de poder do Espírito Santo, sem falar de evangelização. Perdoe-me, irmãos, mas se vocês estão buscando avivamento, certamente vocês estão preocupados com evangelização. E pastor Fábio, eu muito me alegrei quando eu vi a programação deste trabalho, quando vocês envolveram crianças no avivamento, envolveram irmãs com o avivamento, envolverão adolescentes com o avivamento, envolverão jovens com avivamento. Mas no último dia, no último dia, o tema aqui será evangelização. Porque um crente avivado, ele vai atrás de outro. Um crente avivado, ele prega a palavra de Deus. Querido, até o glória a Deus de um crente avivado é diferente. Verifique aí do teu lado. Quando alguém está avivado, querido, não é aquele glória a Deus minúsculo, murcho, não. É aquele glória a Deus que o irmão e a irmã abre a boca, rasga a voz, enche o pulmão, porque aqui a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. E se você já entende isso, desde aqui do altar, na nave da igreja, na galeria, libere uma palavra de adoração a Ele. Aleluia! Deixa eu te mostrar uma igreja avivada. Paulo sai em sua primeira viagem missionária
percorre a parte central da Ásia Menor. Muita coisa acontece, Lucas narra com seus detalhes. Ele volta para Antioquia e ele decide ir para uma segunda expedição. A partir do capítulo 15, versículo 36 de Atos, eles têm um propósito: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Qual é o pensamento de Paulo aqui? Paulo está dentro de um pensamento que o acomoda. Paulo está dentro de um pensamento que não está na direção de Deus. Ele já havia visitado aquelas cidades já haviam recebido o Evangelho, já haviam igrejas fundadas. Então ele quer percorrer o mesmo caminho, ele quer traçar a mesma rota, ele quer usar o mesmo mapeamento. E ele assim, junto com Barnabé, ele então decide fazer. Só que Deus é aquele, irmãos, que tem coisa nova. O agir de Deus é sempre novo. Eu vou repetir, o agir de Deus é sempre novo. O que Deus vai fazer aqui ainda não fez. Você acredita que Deus tem algo inédito para nós aqui? Por isso que a Bíblia diz: aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o servem. Escute-me, Paulo está dentro deste padrão, mesmo obreiro, mesma situação. Barnabé quer levar João Marcos, eles acabam discutindo, há uma contenda entre eles. Barnabé pega João Marcos e sai, Paulo pega Silas e parte para seguir com aquele plano que havia estabelecido, passa pela Síria, Cilícia, visita algumas igrejas, chega a Derbe, a Listra, e ali ele vai encontrando outros personagens, como por exemplo Timóteo, que se junta a essa comissão, e ele vai seguindo, pensando ele que ele estava exatamente na direção do Espírito de Deus. Mas no versículo 6 do capítulo 16, observe o texto, por favor. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Foram impedidos por quem? Eu não ouvi. Foram impedidos por quem? Você já viu o Espírito Santo impedir a gente de fazer algo? E não é pecado, não. Eles estavam evangelizando, só que o Espírito Santo, ele impede. E sabe por que ele impede? Impede de anunciar a palavra na Ásia. É porque a gente está fazendo a coisa certa, até é do jeito certo, mas é no lugar errado. Ele é o dono da igreja, ele dirige a igreja. Então, por serem impedidos, eles vão para Mísia, intentam ir para Bitínia, mas veja o verso 7, mas o Espírito não lhe permitiu. Você consegue entender a comitiva de Paulo? Paulo, Silas, Timóteo, não, vamos para cá. E o Espírito Santo diz: não é. Vamos para lá, agora é para lá. Não, aqui também não. E para cá não, também não. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando a gente não tem permissão para avançar, a melhor coisa é a gente parar, entrar na presença do Senhor e falar com Ele, dizendo: Senhor, qual é a direção? O que é que a comitiva faz? Paulo leva eles para Troade, eles descem a Troade, e ali Paulo vai ter um momento com Deus, e diz a palavra do Senhor, que quando ele chega a Troade, ele ali passa a noite, e à noite o Senhor lhe dá uma visão, e a visão era: um varão macedônio se manifesta a ele, e diz a ele: Paulo, atravessa a Macedônia, Paulo, vem para o lado de cá, Paulo, e nos ajude. Eu disse um varão macedônio. Repita após mim: varão macedônio. Mais forte: varão macedônio. Quem é que estava chamando Paulo? Um varão.
Paulo de manhã se desperta, pega a comitiva e entende que Deus estava mandando eles para um novo continente, para a Europa. Eles então chegam na Europa, entram certamente numa embarcação em Troade, segue, e a Bíblia diz, passa por Samotrácia, como lemos, Neápolis, e dali para Filipos, a primeira cidade desta parte da Macedônia. E o que eu acho interessante é que, muito embora tenha sido um varão, na visão usado para chamar a Paulo para aquele lugar, a grande verdade é que Deus queria fazer algo numa reunião de mulheres. Eu esperava um pouco mais de barulho de glória a Deus e aleluia. É um varão chamando, mas Jeová está dirigindo ele, dizendo assim: ei, você vai para lá, e eu vou fazer algo no meio de uma reunião feminina, no meio de uma reunião de mulheres, porque eu tenho uma igreja para levantar lá, e será do meio delas que eu vou levantar. Eu já tenho lugar, eu já tenho e sei o que vou fazer, mas será no meio delas que eu vou fazer um mover sobrenatural. Permita-me profetizar dentro desta casa. Se você ainda acredita em palavra profetizada, palavra revelada, levante a tua mão aos céus. Sustente a tua mão lá em cima, porque eu vou profetizar. Eita, erária, tu remandaraia sei. Deus não nos trouxe aqui hoje à noite sem propósito. O Senhor me trouxe a este lugar, porque esta é uma reunião feminina. Estamos com esta casa superlotada de irmãs do círculo de oração, a frente feminina deste campo, e o Espírito de Deus está dizendo: te prepare, porque hoje eu estou marcando este grupo de irmãs e vou fazer algo tão tremendo neste lugar, e será através deste batalhão de irmãs que Deus está levantando aqui. Prepare-se, porque vem de Deus algo extraordinário, e é para você. Recebe esta palavra e glorifique a Deus. Lamandaria sei. Oh glória! É hoje, é em nosso meio. Será que você consegue dizer para alguém que está do teu lado: é conosco hoje, o avivamento é em nós hoje? Diga para alguém aí: é comigo, é com você. E enquanto você está adorando, vai recebendo poder. Ele visita esta casa hoje, recebe de Deus. Oh glória! Aleluia. Paulo entra em Filipos, fica ali alguns dias. Chega o sábado, eles vão sair para fora da cidade, das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. O que é que aquelas irmãs estavam fazendo lá, aquelas mulheres? No lugar da oração. Eu vinha dizendo que coisa boa é pregar para irmãs. Pregar para a irmã é coisa gloriosa. Sabe por quê? Porque as irmãs, primeiro, elas oram. Segundo, elas são sedentas de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo chega a um grupo de mulheres que lá estão. Ele se assenta e diz o texto: falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Eu não sei quantas mulheres se ajuntaram aqui hoje à noite, pastor Fábio. Dá para ter uma ideia?
Centenas? Mais de 1.000? Mais de 1.000 certamente. Ó, alguém falou lá 3.000. Mas hoje há um ajuntamento de mulheres aqui em Várzea. E eu quero chamar a tua atenção para este texto. Olhe para mim aqui. Eu tenho muita segurança quando eu prego. Tudo aquilo que Deus vai fazer hoje é por meio da palavra dEle. Fique tranquilo. Olhe para mim aqui. No meio destas, tem uma mulher em especial. Quem é essa mulher? Você está com a Bíblia aberta? Permita conduzir um estudo rápido aqui. Abra sua Bíblia. O texto sagrado dá nome a esta mulher. O nome dela é Lídia. Este nome é um nome bastante conhecido na época e bastante comum. Havia uma região chamada Lídia. Aliás, e não é redundância, Lídia era de Lídia. A irmã Lídia era da região chamada Lídia. Nesta região havia uma importante cidade chamada de Tiatira. O texto sagrado mostra que ela era de Tiatira. Em Tiatira se formou uma igreja também. Há uma carta dentro do livro do Apocalipse direcionado à igreja em Tiatira. Logo esta irmã Lídia, ela é de Tiatira. O texto mostra que ela tem uma importante profissão esta muito comum também nesse território, já que havia muita concorrência acerca deste comércio. Ela era vendedora de púrpura. Só para você ter uma ideia, este pigmento, esta tintura aplicada ao tecido, era tão nobre nessa época, que era conhecido como vermelho fenício, ou a púrpura fenícia, ou até a púrpura real, ou púrpura imperial, ou até uma tintura especial, por isso servia ao império. Olhe para cá. O filho do imperador recebia um título, um nome, porfirogênito, que significa nascido de púrpura. Quando eu olho para esta profissão, eu vejo que esta mulher era uma mulher muito abastada. Porque o que ela vendia, o seu serviço, o seu produto, poucos podiam comprar. O próprio Cristo, ao narrar uma história, ele usa este tipo de produto. Se você verificar Lucas 16, 19 ao 31, Jesus está contando uma história. Ele está falando de um homem rico e ele está falando de Lázaro, um homem muito pobre. Dois polos daquela sociedade. E ele diz que o homem rico, ele se vestia de púrpura. Se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Isto posto, esta mulher era uma mulher nobre, uma mulher que tinha muitos recursos. Só que esta mulher, e eu acho isso lindo, ela era natural da Ásia, porque Tiatira fica na Ásia Menor, atual Turquia. Mas Deus, que rege os nossos caminhos, dirigiu essa mulher para se mudar de Tiatira, do continente asiático, para a primeira cidade do continente europeu, na Macedônia, na Grécia. E ela então tem uma viagem, não sabemos quando, sai de Tiatira e se muda para Filipos. E quando eu começo a olhar tudo isso, eu entendo que há aqui um propósito de Deus.
Observe, por favor, redobre a sua atenção. O texto informa ainda que esta mulher, ela já é uma mulher convertida. Ela é convertida ao judaísmo. Portanto, essa mulher é prosélita. Ela se convenceu que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel. E ela é cumpridora da lei, porque ela está indo para o seu momento devocional, o seu momento de vida de piedade, exatamente em um sábado, cumprindo a lei. E já que ela está buscando a Deus, eu vejo em Paulo o desejo de agora sair da cidade, pelas portas da cidade, encontrar, e aí imagine comigo um lugar, quem sabe um riacho, árvores, alguns lugares para sentar. E aí Paulo olha um grupo de mulheres e ele se aproxima. E o texto sagrado diz que ele se assenta e ele começa a comunicar Jesus, a falar. E essas mulheres estão ouvindo. Só que quando se prega a palavra, ou quando pregamos a palavra, o querigma da igreja, quando nós estamos a pregar a palavra de Deus, algo está a acontecer. Porque se algo não acontecer, ninguém pode ouvir a palavra e receber fé pela palavra. Os teólogos vão chamar que enquanto pregamos, existe ao pecador, existe a graça salvadora, a graça preveniente, que é aquela graça de Deus que convence, que chama, que ilumina, que capacita, que precede a conversão e que torna todo impedimento, toda restrição que possa impedir, já que estamos escravizados. Agora esta graça nos liberta e nós passamos a ouvir o que Deus tem a nos dizer. E ao ouvir o querigma cristão, que se você observar e estudar a palavra de Deus, a pregação da palavra, quando nós olhamos a pregação da igreja, no período bíblico, do Novo Testamento, havia um tripé de informações. O que é que a igreja pregava? A igreja não pregava o que hoje a gente ouve pregar. Hoje tem alguém que esquece da palavra, tem alguém que esquece de Jesus e começa a pregar a partir de um copo de água. A base é o copo de água. Pasme, esses dias eu vi uma pregação com base no iPhone, o 10 e o 11. Só que o querigma da igreja não é com base nesses tipos de elementos. A igreja, ela pregava a Jesus, ela apresentava a Jesus, com 3 informações principais. Eles diziam: Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, e Jesus é o Senhor. E eu vou repetir: Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador e Jesus é o Senhor. Esta era a pregação da igreja, até porque quando Lucas registra no evangelho que ele escreve no seu livro, capítulo 2 e verso 11, lá está: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje. Quem é que nasce, Lucas? E ele diz: o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Quem nasceu? O Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eu vou repetir até você entender. Quem é que veio ao mundo, Lucas? O Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Sabe por quê? Nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo. Está faltando falarmos de Jesus, porque é Jesus que é o batizador. Sem ele não tem batismo com o Espírito Santo. Mas eu estou dizendo: Jesus está na casa, Jesus está aqui, e ele é digno de toda adoração.
Será que você pode clamar pelo nome dele? Diga: Jesus, Jesus, clame pelo nome dele. E eu vou correr aqui, o tempo já foi. Eu poderia trazer aqui fundamentos teológicos, bíblicos, sobre o que vem a ser o Messias, sobre o que vem a ser o Salvador, sobre o que vem a ser o Senhor, mas não há tempo. Eu quero demonstrar a você que o que está acontecendo com esta mulher e com este grupo de mulheres é uma conversão genuína. Deus vai falar com ela, Deus vai salvar ela, coisas extraordinárias vão acontecer. Ali o Senhor não está salvando uma mulher, ali o Senhor está levantando uma igreja poderosa. Eu vou repetir: o Senhor Jesus não está salvando uma mulher, não, Ele está levantando uma igreja poderosa a partir daquela mulher. Uma igreja rica. Eu vou profetizar para essa igreja aqui. Uma igreja poderosa, rica. Sabe quem mais contribuiu com Paulo na obra missionária na Macedônia? Quem? Os filipenses, levantando donativos. Por isso ele diz que eles estavam abundando na graça. Oh, glória a Deus. E aqui eu acho interessante, tudo começa com uma mulher rica, e a igreja é rica. Por isso que vocês são ricos, porque o pastor de vocês é rico. Olha o tipo do pastor, dá uma olhada. Aleluia. O Senhor está levantando uma igreja poderosa, uma igreja rica. Você acredita nisso? Onde os membros são ricos, são prósperos. E aí não falta nada. Eu vi aqui lançando o projeto do ar-condicionado. Eu tinha esquecido o lenço no carro, pedi até para correr lá e pegar e trazer. Mas eu já me vejo dentro dessa casa aqui, com ela toda climatizada, onde o calor será somente o calor do Espírito de Deus. E aí Jeová pode aquecer o quanto Ele quiser aquecer. Aleluia, e nós estaremos aqui glorificando e adorando a Deus. Tem alguém que sela esta palavra comigo aqui? Tem alguém que sela esta palavra comigo? Aleluia! Sabe o que está acontecendo aqui? O que Charles Spurgeon vai chamar das 4 cooperações, olha aqui, presta atenção, as 4 cooperações para a salvação. O que é que Spurgeon está nos dizer? Para que haja salvação, há cooperação. Primeiro, há providência divina, o Deus que provê, há o trabalho de quem ouve, há o trabalho de quem prega e há o trabalho do Espírito Santo. Toda a salvação é uma providência divina. Toda a salvação precisa de alguém que se levante a pregar. Em toda a salvação alguém precisa estar disposto a ouvir. E o Espírito Santo é aquele que trabalha e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Permita-me abrir um pouco isto. Vamos aplicar esse conceito de Spurgeon ao texto que nós acabamos de ler. Pois, quando eu falo de um trabalho de providência, veja se não é providência divina o que está acontecendo aqui. Primeiro, Lídia, como eu falei, era da Ásia. E para Deus fazer o que está fazendo aqui, teve que tirar ela lá da Ásia, de Tiatira, e levar ela para Filipos, na Macedônia. E quando há um movimento de um lado para o outro, e isso está dentro da direção de Deus, fique tranquila. Descanse o teu coração, porque é Deus quem leva, mas também é Deus quem traz. Ele coloca tudo no seu devido lugar, oh glória a Deus. Mas também, Paulo poderia ir para qualquer outra cidade. Paulo poderia chegar na Macedônia,
não ficar esses dias em Filipos. Ele podia ir para Bereia, como futuramente ele foi. Ele poderia ir para Tessalônica, ele poderia ir para Corinto, ele poderia ir para qualquer outro lugar. Mas Jeová pegou Paulo e disse: não, o local do encontro é lá em Filipos. Você vai ficar lá e vai ter uma tarde que você vai desejar sair da cidade. Olha o que é providência. Quando Deus quer realizar algo, Ele junta os pontos, já viu? Aleluia. Ele tem uma visão clara. Eu disse para vocês, olha como isso é providencial. Ele tem uma visão clara. Ele tem a visão de um varão. Só que quando Deus quer providenciar, Ele diz assim: o varão está só te mandando vir, mas você vai chegar lá e vai encontrar uma varoa. O trabalho na Macedônia não vai começar com um homem. O trabalho na Macedônia vai começar com uma mulher. Há alguém que despreza o trabalho feminino. Eu já vi que aqui não é o caso. Mas eu quero louvar a Deus pelo trabalho feminino desta igreja. E me levanto como profeta de Deus, dizer que por meio destas mulheres que aqui estão, Deus fará com que esta obra continue a crescer e a se desenvolver. Permita-me algo que eu estou sentindo de Deus, e com muita liberdade eu faço isso. Se você puder pegar na mão da irmã que está do seu lado. Você, irmã: pastor, pegar na mão da irmã é pecado? Não, pecado é falar mal dela, é criticar ela, é ficar reparando o cabelo, a saia, é ficar reparando o tênis. Aleluia, glória a Deus. Mas pegar na mão da irmãzinha não é pecado não, nós somos família. Pegou na mão da irmã? Levanta a mão desta irmã. Hoje a mensagem de Deus é para vocês. O Senhor está dizendo: em cada uma das casas, em cada uma das famílias, em cada uma das igrejas, te prepare, porque Deus te trouxe aqui e está provocando um avivamento pela palavra, porque Deus vai mudar algo lá, vai começar através de você. Eu não sei o que te espera dentro do teu lar, eu não sei o que te espera dentro da tua família, eu não sei o que te espera lá em sua profissão, em seus negócios. Uma coisa eu sei: Deus vai marcar a tua história hoje aqui, e começa agora. Glorifica a Deus com a tua irmã, e enquanto a tua mão está levantada e a tua boca está aberta, eu começo a dizer: Deus visita esta casa e enche. Comece, Senhor, a tomar vidas neste lugar. Quem pode já adorar? Carrega o Mi menor para mim. Carrega o Mi menor. Quer ver? Pode carregar mais esse menor. Carrega. Rebandubi revácia. Stubi terra bandarai essei. Eu sei quando eu estou ensinando a palavra, meu irmão. Eu sei quando eu estou pregando a palavra também. Mas eu tenho sensibilidade do Espírito de Deus para entender que a glória de Deus desceu na casa, os céus estão abertos, e o que Deus está fazendo é entregando uma palavra profética aqui e dizendo: chegou a hora de eu levantar um batalhão de irmãs para revolucionarem esta cidade. Andou em derrace. Glória a Deus. Diga comigo assim: porque dele, por ele. Mi menor, carrega o Mi. Isso, carrega. Sim, Deus. Sim, Deus. Feche os teus olhos. Eu vou dizer assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Vem, 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 vem.
canto e de candarebre fácia. De calamanduri bianda e vassoure de raiga. Você consegue sentir a glória dele descendo neste lugar? Jesus pode te batizar com o Espírito Santo, te levantar com poder, com glória. Por um momento adore ao teu Deus, libere uma palavra de adoração. Aleluia! Diga a Ele. Vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo, vai operando. A casa é tua, teu é o poder. Enquanto liberamos adoração, Ele enche, Ele visita, Ele restaura. Toma, crente. Olha aqui para mim, que coisa gostosa. Olha aqui para mim. Deus, Ele muda a propósito, e isso é providência divina. O propósito de Paulo era ir àquele lugar com o objetivo de orar. Só que no mesmo momento que ele chega lá, um grupo de mulheres estão reunidas, quem sabe conversando. E ele, ao invés de orar, ele vai anunciar a mensagem. Era um dia de providência divina. Era um dia de encontro. Era um dia de transformação de vidas. E isso é com Deus. Deus sabe o dia que marcou para ter um encontro com você, para impactar a tua história. Aleluia. O diabo achou que você chegaria aqui e não conseguiria sequer adorar a Deus meio de semana, quinta-feira. Você trabalhou tanto, mas dá uma olhadinha para você. Você chegou aqui, já orou, já adorou. Jeová está falando com você. Você já liberou glória a Deus, já liberou aleluia, já falou línguas estranhas. Quem foi que disse que você não ia adorar a Ele? Está te vendo agora adorando e recebendo poder. Recebe poder, recebe poder. Não, eu disse, recebe poder. Aleluia. Mas também há um trabalho do ouvinte. A providência de Deus chegou e Lídia não ficou indiferente a ela, porque o texto diz que ela estava disposta a ouvir sobre a graça de Deus. Primeira disposição, ela já havia se rendido ao Deus de Israel. Segunda disposição, ela estava já adorando a Deus. Adorando a Deus. Você consegue adorar a Ele? Terceira disposição, ela se interessou pela mensagem, pela palavra que Paulo estava a pregar. Quarta disposição, a Bíblia diz que ela abriu o coração dela. Quinta disposição, a Bíblia diz que ela foi batizada. Sexta disposição, ela diz: não, eu quero esse culto, eu quero essa presença, eu quero essa unção lá dentro da minha casa. Não, o que eu estou sentindo aqui eu vou levar para lá. Não vai ficar só aqui não. E olha que ela rogou. A ideia é que Paulo diz: não dá, minha senhora, eu tenho outros compromissos. Ela diz: não, senhor. Não, senhor. Outros compromissos? Isso aqui é providência divina. Deus trouxe providência para o encontro. Eu vou pegar a providência de Deus e nós vamos todos nós lá para dentro da minha casa, porque a minha casa também precisa da providência de Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar. Vai chegar a providência lá, oh glória. Vai chegar a providência lá, oh aleluia. Tem providência de Deus chegando.
Cooperação de Deus, providência. Cooperação da ouvinte, de Lia, disposição. Cooperação do pregador Paulo. Paulo é tão disposto, mas tão disposto, que onde Deus levar ele, ele vai pregar. Podem até tentar impedir ele. Se na cidade está difícil, ele vai para fora, encontra mulheres. Se homem não quer ouvir, ele prega para a mulher. Ele volta para a cidade, repreende um demônio na vida de uma menina, é preso, é chicoteado, vai para o cárcere, está amarrado. Paulo e Silas poderiam reclamar. A cena narrada por Lucas poderia ser tão diferente, mas diz que chegando perto da meia-noite, perto da meia-noite, eles começaram a orar. Há uma mudança de comportamento, de sentimento enquanto a gente ora. Tiago, que escreve uma das cartas universais, ele vai dizer que quem está triste faz o quê? Quem está triste, ora. Mas quem está alegre faz o quê? Traçando um paralelo simples entre os dois textos. Eu fico imaginando Paulo triste, porque ninguém ficaria feliz estando preso. Ninguém ficaria feliz sendo chicoteado. E o texto diz: mas eles começaram a orar. Só que no meio da oração há uma mudança para o louvor. Eles começaram orando, mas terminaram louvando. E Tiago diz que quem está feliz canta, quem está alegre louva. Começou de um jeito, mas vai terminar de outro. Alguém já entendeu? Começou de um jeito, mas vai terminar de outro. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã virá a alegria de Deus. Mas você precisa adorar, você precisa louvar. Houve salvação dentro do cárcere, porque onde Paulo vai, ele está disposto a pregar. Eu vou passar para o último ponto, eu já estou encerrando. A cooperação de Deus, é Ele que traz providência. A cooperação de quem ouve, Lídia está disposta. A cooperação de quem prega, Paulo está pregando, trabalhando. Mas nada aconteceria se não houvesse a operação do Espírito de Deus. Aqui está o ponto principal. Veja a expressão: cujo coração o Senhor abriu. Cujo coração o Senhor abriu. Quem é que abre o coração de nós outros? O Espírito de Deus. Você já viu? Às vezes chegam para nós, pastores, irmãs, dizendo: o que eu faço com meu esposo? Eu falo, mas ele não quer ouvir. O que eu faço com meu filho? Eu prego, ele não quer ouvir. Sabe o que você faz? Dobre os seus joelhos e diga a Deus: Espírito de Deus, amoleça o coração do meu esposo, amoleça o coração do meu filho, faz o que homem algum pode fazer, penetra. O Espírito Santo agora está trabalhando no coração desta mulher. O coração de Lídia agora está aberto. E neste momento da mensagem eu estou aqui pregando a mulheres, e eu acredito que as mulheres que aqui estão com seus corações abertos. Ela atende a voz, ela ouve a palavra de salvação e ela passa a desejar. Lídia
se torna uma cristã muito importante. Ela diz: vocês devem vir à minha casa, vocês não podem deixar de vir aqui. Como eu disse, o trabalho dela certamente resultava em muitos recursos financeiros. A casa dela era muito ampla. Logo, a comitiva da igreja agora está fazendo culto dentro da casa desta mulher. Você consegue entender isso? Isso vai para muito além de um ponto de pregação. Deus estava abrindo um novo continente. E desse novo continente, Deus está usando uma mulher para fazer tudo quanto Ele fez no continente europeu. Agora prepare para dar glória a Deus. Nós fomos colonizados pela Europa. E o Evangelho, ele chegou a nós. Aleluia. E hoje nós estamos aqui para desfrutar desta bênção da graça de Deus, do mover de Deus. O que Deus pode fazer através de uma só mulher? O que Deus pode fazer através de uma só de vocês? Basta que vocês abram o coração e permitam que Deus faça coisas extraordinárias. Posso pôr a igreja de pé, pastor? Se coloque em pé. Eu vou bem para o finalzinho, prometo que agora eu encerro. Quando Paulo escreve para esta igreja, que nasceu por meio desta mulher, desta casa, a igreja está já fundada, e ele escreve o capítulo 1, verso 6 de sua carta. Ele diz: eu estou, igreja, em Filipos, eu estou convencido, eu estou certo, vocês estão vivendo lutas, eu, Paulo, estou preso em Roma, mas eu tenho uma convicção. Paulo, qual é a convicção? E ele diz: aquele, providência divina, aquele que começou em vós a boa obra, Ele mesmo irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu sei como foi que a obra começou, eu sei como foi que a providência de Deus chegou, e aquele que começou está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Filipenses 4,13. Saibam de algo: tudo podemos naquele que nos fortalece. Feche os teus olhos onde quer que você esteja agora. Eu trouxe de Deus para a sua vida uma palavra para marcar a tua história. O Senhor Deus fará a partir deste evento algo novo no meio de vós. Rebrubia face a terra andará e a súbia, porque Ele começou esta boa obra e Ele está aperfeiçoando ela. Eu quero perguntar: quem sabe entrou alguém aqui nesta noite que ainda não permitiu que esta boa obra começasse em seu interior? Me ajude. Será que há alguém aqui que ainda não se rendeu a Cristo e hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Veja do teu lado se há, me ajude agora. É o Espírito Santo que convence. Se há alguém, eu lanço este primeiro convite. Saia do teu lugar, venha à frente, eu quero orar por você.
Você que quer entregar a sua vida a Jesus. E enquanto você está a decidir, se houver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e queira hoje voltar para a casa do Pai, este convite está sendo estendido a você também. E se você tem tempo para tomar essa decisão, e o tempo é já, é dentro deste culto. O altar está aqui lhe esperando. Mas para você, que a graça do Senhor já te envolveu, eu quero fazer uma oração, não quero deslocá-los, a casa está bem cheia. E eu vou pedir isto, como pedi para pegar na mão uma única vez, vou pedir isso uma única vez também. Pelo que vejo, temos irmãs ao lado de outras irmãs, isto é bom. Pegue uma de suas mãos, se você puder, coloque no ombro, percorra o pescoço da tua irmã, coloque no ombro dela, porque o que Deus vai fazer, fará através da unidade. Da unidade. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa linda. Você percebe o que acontece só quando a gente se une? Você já percebeu? Só quando a gente se une, o que acontece? Já começou. Não precisa muita coisa. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Não precisa muita coisa. Você só se uniu à tua irmã. Olha o que Deus já está fazendo. Já tem barulho de línguas estranhas. Já tem mover de Deus. Já tem mistérios na congregação. Experimente agora, junto com esta irmã, abrir a tua boca para dar glória a Deus e aleluia. Daqui a pouco a gente vai orar, mas enquanto a gente não ora, que tal adorar? Você que já está com o seu coração aberto, você ouviu esta palavra, você ouviu a voz do Senhor, a graça do Senhor te envolveu, teu coração se dilatou, o teu coração se abriu. Então, se é verdade que você veio aqui para adorar verdadeiramente a Deus, se é verdade que você saiu do seu lugar, lá da tua casa, e veio a esta casa para dar glória a Deus e aleluias e adorar ao Senhor, abra bem a tua boca e comece a liberar a tua adoração, o teu louvor, a tua glorificação. Adore, adore, adore a Ele. Remandarabaia sorge pra que terra mandúbia sei. Estubianda e a surge forgue a sergue a mandarai. Não abra os seus olhos agora, por favor. Lá na galeria, feche os seus olhos. Aqui na nave da igreja também. É o momento agora que você veio buscar. É avivamento para você e eu. Comece agora a buscar por avivamento. Saiba de algo. Jesus batiza, Ele é o batizador, e Jesus está na casa e Ele pode batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Você pode sair daqui com dons espirituais. Então comece a orar agora. Deixa eu ouvir barulho de oração dentro desta igreja. Lá na galeria, abre a tua boca e comece a orar. Na nave da igreja, comece a falar com Deus. Deixa eu ouvir a tua voz orando, 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 orando. Aumente a voz, orando, aumente a intensidade. É o teu momento de orar. Sim, Deus. Shelamando e de faz. Prendo terranto que rabadaria. Espírito de Deus, bebendo reis, chamando faz. Espírito de Deus, sim, Deus, eu entendo, terra do que bandarai astergas tu. Estibite conde canturei que nergas tu. Começa em cima deste altar, revra, sorra, andar que terga. Enche, enche mais. Enche, dá línguas estranhas agora, dá línguas estranhas agora.
ou da dons espirituais, traga o avivamento. Terra Anduricandarai. Vai tomando agora as minhas irmãs, vai tomando agora as minhas irmãs. Oh Senhor, comece a encher com teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Onde houver um coração aberto para ti, ó Deus, onde houver um coração que se delatou, uma alma que se derramou, enche ele de poder, enche ela de poder agora. Reveste esta igreja, reveste essas irmãs, traz avivamento do alto. Espírito de Deus, desça sobre nós, dá agora visões, dá agora revelações. Isto, Senhor, toca mesmo, levanta mesmo, está levantando agora heroínas da fé, cheias do poder da graça, da glória do Senhor. Vai tomando agora, toma essa irmã da direita, toma essa irmã da esquerda, toma, Senhor, este grupo, enche com teu poder, com a tua graça. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, aleluia. Com insondável os seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a... Pastor Rezende, Deus te abençoe. Querida igreja, Deus em Cristo siga vos abençoando.